Olá, esse é o programa OAB Nacional, uma produção e realização da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das novidades da advocacia e dos últimos acontecimentos do Judiciário. Fique com a gente, já estamos no ar. Com o objetivo de contribuir para a lisura e a transparência no processo eleitoral brasileiro, a OAB Nacional instituiu o Observatório Nacional das Eleições Municipais de 2024. A iniciativa é voltada à fiscalização e o cumprimento da legislação eleitoral em aspectos cruciais, como candidaturas femininas e negras, além do combate à desinformação em todo o país. O assunto, inclusive, foi destaque no site do Conselho Federal. A publicação ressalta que a criação do observatório está respaldada pela Lei 9504 de 97, que estabelece normas para as eleições e confere à OAB o papel de entidade fiscalizadora de todas as fases do processo de votação, apuração das eleições e o processamento eletrônico da totalização dos resultados. Papel que, inclusive, também é reconhecido por normas do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda falando sobre as eleições deste ano, o presidente da OAB Nacional participou no TSE da cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais. Na ocasião, Simonetti reafirmou que a Ordem dos Advogados do Brasil e o Tribunal Superior Eleitoral têm o compromisso de garantir um pleito justo e conforme a lei. Confira. A assinatura digital e a lacração dos sistemas eleitorais na presença de toda a cidadania, representada pelos partidos políticos e por entidades fiscalizadoras como a OAB, simboliza a lisura e a segurança do processo eleitoral. No próximo 6 de outubro, mais de 155 milhões de brasileiros e brasileiras, na qualidade de eleitores e eleitoras, sairão de suas casas nos mais de 5 mil municípios brasileiros, para exercer o seu direito à participação cidadã. E cabe à Ordem dos Advogados do Brasil, como a maior entidade da sociedade civil organizada, fiscalizar o regular cumprimento da lei e contribuir para a transparência do processo eleitoral. A nossa posição histórica é uma só: proteger o voto direto, secreto, universal e periódico, como determina a Constituição Cidadã. Hoje, prezada ministra Carmen Lúcia, eu tenho orgulho de dizer que a advocacia brasileira renova a plena confiança e a parceria histórica com a Justiça Eleitoral do Brasil. A OAB e a Justiça Eleitoral têm em comum o compromisso de garantir um pleito justo e conforme a lei. Com representantes regionais em todos os estados, fiscalizamos casos de violência política contra mulheres, cumprimento das cotas eleitorais, além da distribuição equitativa de recursos e de tempo de propaganda. Para a Ordem, importa verificar a legalidade e a legitimidade de cada passo no processo eleitoral, sempre de forma apartidária. Nas eleições é importante reiterar que não temos partido, não temos candidato e muito menos fazemos oposição. A nossa missão é defender os interesses da advocacia e da cidadania por meio da garantia da aplicação da lei e da supremacia da vontade popular. Para finalizar, reitero a nossa confiança de que teremos mais uma eleição segura e transparente e que a vontade do povo sempre prevaleça. Muito obrigado pela oportunidade e que tenhamos, sim, ministra Carmen, eleições livres, transparentes, seguras e que tenhamos um Brasil muito melhor. Essa gestão à frente da Ordem dos Advogados do Brasil tem cada vez mais conquistado avanços legislativos em defesa da advocacia e da representação da classe. Trabalho contínuo que faz com que a OAB esteja sempre em diálogo constante para que a profissão nunca deixe de avançar. Recentemente, o presidente da Ordem recebeu o deputado Ricardo Aires para tratar dos avanços de projeto de lei sobre a segurança da advocacia. Comemorando as conquistas e os avanços dos projetos que buscam a valorização da advocacia na Câmara Federal. Recentemente apresentamos um parecer que conceitua como crime hediondo aquele praticado contra advogado no exercício da função. Tem outro projeto também da minha autoria que busca conferir medida protetiva aos advogados que são sujeitos à violência e que, assim, em função disso, sofrem e penam em garantir a cidadania no nosso país e, não diferente disso, no nosso Tocantins. Então, Beto, estou lá à disposição na Câmara Federal como advogado, mas principalmente como cidadão para a gente fazer a diferença.
com esses projetos que estão tramitando. Quero agradecer a sua presença, deputado, e na sua presença também lhe dizer que a advocacia celebra o parecer proferido por Vossa Excelência recentemente, que transforma o crime de homicídio em hediondo quando é tentado contra advogado no exercício da profissão. Não só nesse projeto, como no projeto também referido por Vossa Excelência em relação às medidas protetivas a serem estabelecidas em defesa da advocacia. E também em todos os projetos de interesse da advocacia que o senhor sempre esteve presente, apoiando os pleitos da advocacia, trabalhando pela advocacia e cumprindo muito bem o seu papel na Câmara dos Deputados. Muito obrigado pelo seu apoio e conte sempre com a Ordem dos Advogados do Brasil. A tramitação da proposta de emenda à Constituição, que visa assegurar o direito de sustentação oral para advogados em todas as esferas judiciais e administrativas, também pautou o encontro do presidente do Conselho Federal da OAB com o senador Castelar Neto. Acompanhe. A PEC 30 de 2024 busca acrescentar ao artigo 133 da Constituição Federal um parágrafo único, garantindo que advogados possam apresentar oralmente seus argumentos em tribunais, sob pena de nulidade do julgamento, caso esse direito não seja respeitado. Para o senador Castelar Neto, abre aspas, a sustentação oral perante os tribunais é o momento de exercício mais claro da ampla defesa e, por isso, não pode ser tolhida em nenhuma hipótese. Quando eu apresentei a proposta, o objetivo era resguardar ao advogado um direito que já é previsto pelo Estatuto da OAB. Então, para que não restem dúvidas em âmbito constitucional, é assegurado esse direito aos advogados e, consequentemente, aos cidadãos brasileiros e aos jurisdicionados. Nos garante, em última análise, assegurar o Estado democrático de direito no seu mais amplo espectro. Fecha aspas. E não para por aí. O vice-presidente da Ordem, Rafael Horn, esteve ainda no Congresso Nacional para reforçar os interesses de toda a advocacia. Estivemos no Congresso Nacional principalmente para reforçar o diálogo institucional importantíssimo para a aprovação de projetos de lei de interesse da classe, como o que cuida da segurança do exercício profissional, com os advogados e advogadas que, agredidos no exercício profissional, têm o direito a medidas protetivas, como também o aumento da pena para aqueles que forem agredidos ou assassinados enquanto exercerem a advocacia. Da mesma forma, aquele PL do senador Carlos Portinho, que garante o caráter alimentar da verba honorária, importantíssima para dar a preferência quando da cobrança desses honorários em juízo. E, por fim, também a PEC da sustentação oral, uma PEC importante que tramita no Senado Federal, que garante a voz e vez do advogado em todas as tribunas de tribunais judiciais ou administrativos. São alguns dos projetos de lei de interesse da classe que a Ordem acompanha, sempre dialogando com todos os parlamentares, com isso garantindo uma melhoria no exercício profissional. De forma inédita e para zelar pelo bom andamento dos processos disciplinares em trâmite em todas as seccionais do país e também nos órgãos do Conselho Federal da OAB, foi instituída a Corregedoria Geral do Processo Disciplinar, mais conhecida como Corregedoria Nacional. Os detalhes você confere agora na entrevista. A Corregedoria, ela não é um órgão julgador, né? Ele não julga os processos éticos, né? O que entra, tem duas vertentes da corregedoria, né? Vamos dizer, de uma forma geral. No âmbito de reclamações que chegam ao Conselho Federal, e aí essas reclamações é de cunho procedimental, retardo do processo, o processo está com andamento, vamos dizer, retardado, e aí acaba que nascendo reclamações no âmbito do Conselho Federal, dentro da nossa corregedoria, para análise desses casos pontuais, onde a gente solicita informações seccionais sobre aqueles processos, monitora o andamento desses processos que geraram essas reclamações, né, até o seu desfecho, e há esse impulsionamento no âmbito da Corregedoria Nacional para que esses processos sejam seguidos de uma forma efetiva e célere. Além disso, tem a vertente das correções. Nessa gestão, a gente primou por fazer a correção em todos os tribunais de ética. E assim, os registros que a gente tinha era de forma pontual, né? Uma gestão conseguiu fazer uns 5 estados, a outra mais 4,
E nunca num período só, assim, de 3 anos, a gente conseguiu avaliar, né, todos os tribunais de éticas do Brasil inteiro. Então, eu primei para fazer esse trabalho. Primeiro, em razão da análise efetiva dos números dos processos de cada tribunal de ética, para aferir também questão de produtividade, as necessidades, as dificuldades do pessoal, né, dos colaboradores, de estrutura. Mas o trabalho da correção, que a gente também teve como foco e objetivo, foi além, um pouquinho além, né? A gente tentou colocar, vamos dizer, podemos até dizer assim, a casa em dia, né? A casa em ordem, para poder uniformizar os procedimentos dos tribunais de ética. Hoje temos o Manual de Procedimentos do Tribunal de Ética. Esse manual foi atualizado a partir do primeiro ano da nossa gestão, e esse manual foi difundido também para todas as seccionais. Mas eu senti a necessidade de não ser só esse manual o ponto base para a gente poder fazer essa padronização. Isso tudo também com o objetivo de primarmos pela excelência dos processos éticos, né? A Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas acompanhou o processo que envolve a temática de honorários em sessão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Em sustentação oral, a OAB Nacional defendeu o arbitramento de honorários sucumbenciais no recurso especial de relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Detalhes que você acompanha agora. Não estamos diante, por hora, do julgamento de um recurso repetitivo. Não estamos diante da fixação, por hora, de uma tese jurídica. Estamos, obviamente, diante de um julgamento pela Corte Especial do Colégio do STJ, que vai fixar uma jurisprudência. Daí porque, de logo, trataremos, obviamente, do caso específico. Não como mencionado aqui na tribuna que me antecedeu, de nenhuma expansão sobre os limites da lide, mas estaremos aqui a julgar se, no caso de improcedência, improvimento ou negativa do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não é, há ou não a condenação em honorários. Então, isso é um assunto importante. Outro assunto importante, gostaria também de especificar, como muito bem colocado pelo colega aqui que me antecedeu, a tese que fixava, a tese que defendia o não cabimento dos honorários é a tese de que o parágrafo 1º do artigo 85 não teria expressamente esposado números clausos que o caso de incidente da desconsideração da personalidade jurídica estaria abarcado na previsão de condenação de honorários. E houve um julgamento, não é, pela colenda terceira turma, de relatoria do eminente saudoso ministro Paulo de Tarso Sanseverino, sendo relator por acórdão o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que trouxe o debate profundo sobre a exata dimensão do chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no qual se reconheceu o cabimento de honorário justamente na hipótese de improvimento do incidente. E é por isso que estamos aqui a tratar a possibilidade de divergência entre o entendimento da quarta turma e o entendimento atual da terceira turma. E vou ponderar os pontos relevantes que defendemos que é cabível honorários sucumbenciais nesta hipótese. Primeiro, como dito, apesar da nomenclatura, a natureza do incidente da desconsideração da personalidade jurídica é de uma ação ou de um litisconsorte passivo eventual. É uma demanda incidental e não um incidente. Sob esse prisma e considerando a efetiva existência de uma pretensão resistida manifestada contra terceiros que até então não figuravam como parte, entende-se que a improcedência do pedido formulado no incidente, tendo como resultado a não inclusão do sócio ou da empresa no polo passivo da lide, situação que se equipara à sua exclusão quando indicado desde o princípio para integrar a relação processual, mesmo que sem ampliação do objeto litigioso, dará ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo, como vem entendendo a doutrina.
Eu cito aqui a lição de João Canovas Bottaso Ganassim, cito também a lição, ainda que por fundamentos distintos, de Leonardo Parentoni, e prossigo dizendo que, com base no princípio hermenêutico segundo o qual onde há a mesma razão aplica-se o mesmo direito, entende-se que pode ser aplicada ao caso a mesma orientação adotada para a hipótese de extinção parcial do processo em virtude da exclusão de litisconsorte passivo, que dá ensejo à condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do advogado do excluído, como decidido em vários julgados que cito aqui. Com o objetivo de conferir maior segurança jurídica aos advogados pareceristas, assim como coibir a multiplicação de processos penais e administrativos que buscam puni-los pelo exercício regular da profissão, o Conselho Federal da OAB protocolou no Supremo Tribunal Federal uma manifestação para reforçar os argumentos da petição inicial para que seja editada a súmula vinculante. Detalhes que você acompanha agora. Segundo a petição, responsabilizar o advogado pelo simples fato de ter emitido um parecer jurídico sem que haja demonstração de circunstâncias concretas que o vinculem subjetivamente a propósito ilícito seria estabelecer uma forma de sanção pelo erro na interpretação da lei, bem como o cerceamento à independência e à liberdade em sua atuação profissional. Ainda segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, como se vê, a jurisprudência do STF é sólida no sentido de que o advogado parecerista não pode ser responsabilizado apenas pela emissão de parecer ou opinião jurídica, sendo necessário, para tanto, prova cabal da existência de elemento subjetivo que o vincule ao ato ilícito praticado, tendo em vista que o parecer é meramente opinativo e a Constituição Federal protege a inviolabilidade do advogado por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Por fim, a OAB pede: com base nesses fundamentos, verifica-se que a edição da presente súmula é importante meio para a salvaguarda do princípio da segurança jurídica e, consequentemente, do princípio da isonomia, uma vez que, evitando-se a disseminação de entendimentos diversos acerca de um determinado tema, evitará também a prolação de decisões diferentes para os casos semelhantes. Todos os detalhes sobre esse assunto você pode conferir lá no nosso site em oab.org.br. Acesse e leia. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí! Foi sancionada a lei sobre a comprovação em feriado local em recursos judiciais. O Código de Processo Civil agora prevê que o tribunal determine a correção do vício de não comprovação do feriado ou desconsidere a omissão, caso a informação conste no processo eletrônico. A jurisprudência predominante, historicamente, do STJ e do Supremo Tribunal Federal era no sentido de que a parte teria que, no ato da interposição do recurso, comprovar, por meio de certidão, o feriado local. E sempre causou muitos problemas, né? O cidadão espera que um processo termine com uma decisão a respeito do mérito, que a última decisão do processo seja uma decisão que diga que João tem razão ou Maria tem razão. E quando esse entendimento prevalecia, naquilo que a doutrina chama de jurisprudência defensiva, e que eu particularmente sempre chamei esse tipo de decisão, esse tipo de posicionamento de jurisprudência ofensiva, porque ofende o sistema, ofende a lei, ofende os princípios basilares do processo, isso sempre colocou em xeque também a atividade do advogado, porque você consegue explicar qualquer coisa para o seu cliente, menos que o processo dele terminou, porque o tribunal entendeu que o recurso tempestivo era intempestivo, porque no ato da interposição não houve a comprovação do feriado local. O que essa lei faz é resgatar esse princípio, o princípio da primazia do mérito recursal, para que agora haja a possibilidade de que a comprovação desse feriado local seja feita a posteriori, ou no momento posterior.
Então, a lei diz que mantém o entendimento, ou a primeira parte do dispositivo diz que essa comprovação deve ser feita no ato da interposição, mas se o advogado não o fizer, ele será intimado para comprovar no momento posterior. E o próprio tribunal, inclusive, pode desconsiderar, né, essa falta da comprovação, porque feriado local é algo muito fácil de se verificar pelo Tribunal de Justiça e saber que na comarca X ou na comarca Y teve feriado local naquele período para a interposição do recurso. Agora você vai ver as principais ações e novidades da seccional da OAB Goiás em prol da interiorização e prerrogativas da advocacia. Acompanhe. Olha, o OAB Goiás, nesses últimos meses, tem trabalhado muito pela inclusão da advocacia jovem, pelo empreendedorismo, valorização do interior, entre tantas outras pautas. Além de tudo, nós temos feito, de forma muito objetiva, a segunda turma da mentoria dos jovens advogados, a segunda turma do projeto de incubadora de novos escritórios, incentivando o empreendedorismo a toda a advocacia. Mas de forma muito especial, o que a gente mais tem lutado são prerrogativas e valorização dos honorários advocatícios. E nesse sentido, agora, no mês de julho, nós recebemos no auditório da seccional da OAB, em plena sessão do Conselho Seccional, os desembargadores do 5º Constitucional da Advocacia, juntamente com o presidente do Tribunal de Justiça, e lá houve um compromisso do Tribunal de Justiça de Goiás com a advocacia goiana de fazer uma campanha de reforço sobre a valorização dos honorários advocatícios e também sobre valorização das prerrogativas na advocacia. Além dos grandes avanços que nós temos feito com empreendedorismo, honorários, valorização da jovem advocacia, valorização do interior, valorização da advocacia sênior, nós não nos esquecemos da estruturação da nossa Ordem dos Advogados do Brasil e dos ambientes utilizados pela advocacia. Recentemente, nós fizemos o reforço acústico da sala da OAB no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, renovamos e modernizamos salas da OAB ao redor do estado. Recebemos do Tribunal Regional do Trabalho para Palmeiras de Goiás um espaço que vai ser, logo logo, a sala da Escola Superior de Advocacia. E ainda estamos já programando para fazer a inauguração das reformas e modernização das subseções de Lusiânia, São Miguel, Santa Helena de Goiás, um prédio histórico na cidade de Goiás, nossa antiga e tão querida capital, e lá em Itumbiara, aquela que foi a nossa primeira subseção, uma grande reforma com a modernização da subseção de Goiás. Mas além disso, agora no mês de setembro, vamos inaugurar a modernização do CEL da advocacia, que é o Centro Esporte e Lazer, o melhor clube de advocacia de todo o Brasil. E tem mais. A OAB Nacional, em parceria com a seccional da OAB em São Paulo, realizou o 4º Fórum Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A falta de inclusão, acessibilidade, capacitismo e violação das prerrogativas foram alguns dos temas em destaque no evento. Acompanhe. Além dos impedimentos da natureza física, sensorial, mental ou intelectual que enfrentam as pessoas com deficiência, tem ainda o que lidar com o estereótipo e o capacitismo. Por isso, baseando na ideia de que a deficiência é apenas parte da condição e da identidade da pessoa, o movimento anticapacista vem buscando engajar mais adeptos para mostrar que é a falta de acessibilidade que impede uma transformação social que alcance a todas as pessoas, sejam idosas, crianças, surdos, mulheres, homens, brancos, negros, pardo, todos. Os termos mudaram, a legislação evoluiu, mas o preconceito e a diminuição sobre a discriminação sobre a pessoa com deficiência, PCD, continuam obstruindo o caminho delas, rumo à inclusão, ao estudo, trabalho, lazer, cargos e muito mais. É muito importante a gente, quando fala sobre o advogado ou advogada com deficiência, a gente lembrar do capacitismo estrutural. Então, obviamente, ele atinge a todas e a todos nós, pessoas com deficiência. Então, as barreiras que nós, como pessoas com deficiência, enfrentamos no dia a dia, elas nos afetam nas nossas prerrogativas no nosso dia a dia. Eu não vou querer esmiuçar muito sobre a questão
legal, eu deixo aqui para as minhas colegas, meus colegas, né, sobre a questão da acessibilidade, tecnologias assistivas, processualmente falando também, né, o que determina a Lei Brasileira de Inclusão, enfim, a própria Convenção Internacional da ONU. Mas eu queria falar sobre barreiras práticas, porque nós, pessoas com deficiência, somos ainda enxergadas como uma categoria inferior de cidadãos e cidadãs. E isso acontece na prática, né? As barreiras, elas acabam sendo imputadas a nós. É por isso que nós, pessoas com deficiência, detestamos tanto aquela expressão de superação. Fulano, o Emerson é um exemplo de superação, porque você imputa a própria pessoa com deficiência, que é vítima do capacitismo, a obrigação dela superar a própria deficiência. A deficiência é uma característica de milhões de brasileiras e brasileiros, e ela não é algo a ser superado. O que tem que ser superado, obviamente, são as barreiras, tem que ser eliminadas, né? Sejam elas barreiras arquitetônicas, barreiras urbanísticas, principalmente as barreiras atitudinais, barreiras tecnológicas, de transporte, enfim. E isso no dia a dia nos impacta muito. Por isso que eu digo sempre, se você está num ambiente que tem ali uma pessoa com deficiência, que tem ali um pai ou uma mãe atípica que está ali com seu filho ou não, você respeite muito a presença daquela pessoa ali. Porque realmente para chegar àquele local, até mesmo do ponto de vista fisicamente ter acessibilidade, nós enfrentamos muitas barreiras. E isso ainda perdura muito no Brasil. Obviamente que a gente vem numa melhora, numa otimização até do arcabouço jurídico brasileiro, mas isso não implica necessariamente na prática. A gente ainda tem um Estado, quando eu digo Estado lato sensu, muito capacitista. A Escola Superior de Advocacia Nacional promoveu no YouTube mais um debate voltado ao impacto das tecnologias na atuação dos advogados. A convidada desta vez foi a mestre e doutoranda em Direito, Maria Cristine Lindoso. Acompanhe. Existe um fundado receio de que tecnologias desse tipo vão substituir a atuação dos advogados. E eu tendo a ter uma visão um pouco mais otimista desse cenário, de que não vai ter uma substituição propriamente dita. O que a gente vai ter é uma mudança no que é a atuação de um advogado. Essa mudança ela é natural de qualquer profissão, né? Então, quando a gente conversa até com advogados mais velhos, a gente tinha, por exemplo, a situação do processo físico. Mudou completamente o que é a atuação de um advogado quando o processo começou a ser eletrônico. Muitos advogados deixaram de ir presencialmente ao fórum, muitos advogados foram excluídos da sua atuação porque não conseguiram se adaptar a ferramentas como o PJE. Muitas advogadas tiveram, por exemplo, dificuldade de contatar clientes ou de acompanhar os casos, mas muitas também conseguiram ampliar a sua atuação a nível nacional e em casos muito diferentes em outras jurisdições, justamente porque o processo agora era eletrônico. Então surgiram novas possibilidades de parceria com advogados de outros estados, enfim, tudo isso porque você estava eliminando uma barreira física de acesso aos autos. Outra mudança, por exemplo, que não eliminou a atuação dos advogados, mas mudou completamente como os advogados se comportam, é o uso de computador, é o uso de sessões de vídeo com gravações, é o uso de novas plataformas para você salvar os seus modelos de petição. Eu me lembro meu pai, por exemplo, ele tinha uma caixa cheia de disquete e cada disquete tinha um modelo que ele utilizava nas petições dele. Isso não é mais a realidade hoje em dia. Você consegue não só consultar várias bases de dados diferentes para acessar petições e tudo mais, como você consegue, na verdade, consultar online ideias diferentes para sua atuação. Então, você consegue fazer pesquisas muito diferentes sobre novas bases, sobre novas petições. Então, a discussão para mim não é como a inteligência artificial vai substituir propriamente o advogado. É como a gente vai usar essas tecnologias para impactar a nossa atuação, como a nossa atuação vai se modificar por causa disso. Então, acho que essa é a primeira discussão que nós temos que ter em mente, pensar realmente que a preocupação não é ser substituído, é como nós vamos nos adaptar. E veja, essa é uma adaptação muito necessária, né? É importante a gente ter em mente que essa adaptação ela vai acontecer. Quem não conseguir, não se preocupar com ela, provavelmente vai ser excluído do mercado, porque essas tecnologias, elas estão aí para ficar. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil.
Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na semana que vem. Até lá!